Olá! Nesse vídeo, que é o terceiro da série de neoplasias lipogênicas, nós vamos abordar uma série de neoplasias que são benignas, mas apresentam uma histologia não convencional que às vezes não lembram células adiposas e podem confundir com várias histogêneses, incluindo diferenciais malignos. Essas entidades são hibernoma, lipoblastoma e lipoblastomatose e lipoma condroide. Essa primeira entidade lipogênica é o hibernoma. Este é um tumor que acontece especialmente em subcutâneo de membros e tronco, sendo muito raros em outros lugares ou em situações profundas. Acontece sobretudo entre a quinta e terceira décadas e predomina amplamente a variante convencional. Mas tem aí uma certa variante mixoide e outra de tipo semelhante a lipoma que merece atenção e nós vamos ver alguns exemplos. Essa variante fusiforme referida nessa publicação não deve existir. Possivelmente foi inclusão de lipoma de células fusiformes na série. Essa entidade também é bem circunscrita e caracteristicamente apresenta reforço esclerótico, delimitando lóbulos intralesionais bem visíveis. Em detalhes, dá para ver que cada um desses lóbulos apresenta dois tipos celulares lipogênicos, sendo que as células na região central são mais microvascularizadas, com núcleos centrais, e as células na periferia dos lóbulos apresentam um aspecto mais convencional, com os núcleos excêntricos. As áreas nas quais as células microvascularizadas predominam podem eventualmente confundir com lipoblastos, levando à impressão de se tratar de liposarcoma. Este outro exemplo é um caso oposto. A neoplasia se assemelha a um lipoma convencional. No entanto, ainda apresenta aquele reforço esclerótico perilobular típico, mas as células no interior predomina amplamente a apresentação convencional de adipocitos, com algumas poucas células microvascularizadas, que são melhor visualizadas na coloração pelo S100. A variante mixoide dessa entidade oferece ainda mais dificuldade, porque o reforço esclerótico típico perilobular fica ausente e a neoplasia tem uma apresentação mais homogênea, mais sólida. E numa visão mais detalhada, as células típicas com microvascularizações aparecem descoesas, soltas, num estroma muito mixoide com colagenizações de tipo cordonal e com algumas poucas células convencionais. Há focos onde até mesmo essas células microvascularizadas podem estar completamente ausentes. O lipoblastoma é uma entidade lipogênica bastante peculiar e com características clínico-patológicas bastante distintas. Para começar, essa lesão é tipicamente pediátrica e acontece especialmente no primeiro ano de vida. Excepcionalmente, ocorre acima de 5 anos de idade. Ocorre principalmente nos membros e tronco. Essa neoplasia tem um índice de recidiva que varia de série para série em torno de 20 e poucos por cento. Embora a lipoblastomatose seja menos frequente do que o lipoblastoma, é justamente na lipoblastomatose que ocorre a maioria das recidivas. O lipoblastoma convencional, que é de longe o mais comum, é bem delimitado e também tem reforço esclerótico perilobular muito semelhante ao hibernoma. Embora grande parte do tumor pareça um lipoma convencional, quando se olha com maior detalhe, é possível se identificar alguns lipoblastos multivascularizados em poucos focos da lesão. Mas essa característica pode ser bem sutil e se apresentar em alguns lugares apenas com variação de tamanho celular. Em algumas circunstâncias, a coloração de proteína S100 pode ajudar na identificação dessas células. O lipoblastoma mais imaturo,
que ocorre quase exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida, oferece maior dificuldade no diagnóstico, porque o reforço esclerótico perilobular pode estar completamente ausente, e a neoplasia apresenta um padrão mais difuso, mixoide, associado a ramificações vasculares de tipo capilar, em tudo semelhante ao liposarcoma mixoide. Com maior detalhe, a quantidade de lipoblastos e células com variação de tamanho é maior. No entanto, não há atipias nucleares em nenhuma das variantes. Essas apresentações imaturas, em geral, apresentam CD34 positivo e algumas células mais maduras têm o S100 positivo. Essa imagem mostra o quanto que esse tumor pode realmente simular o liposarcoma mixoide. Esse gráfico mostra os tumores lipogênicos que podem ocorrer na faixa etária pediátrica. A variante mais madura do lipoblastoma pode confundir com o lipoma convencional e suas variantes, já que essas entidades também podem ocorrer em crianças. Já o lipoblastoma imaturo pode confundir com o liposarcoma mixoide. No entanto, o liposarcoma mixoide é virtualmente ausente na faixa etária, o que facilita fazer o diagnóstico. Em algumas circunstâncias excepcionais, pode-se valer de pesquisa molecular com rearranjo do gene PLAG1, que não é específico dessa entidade. Uma variante rara e peculiar do lipoblastoma é a lipoblastomatose esclerótica. Essa variante é usualmente pouco circunscrita, como toda a lipoblastomatose, e nesse exemplo, apesar da existência de um foco aparentemente circunscrito, existe uma área mais difusamente infiltrativa. O maior detalhe dessa área mostra como o tumor infiltra em estruturas dérmicas originais, caracterizando dessa forma lipoblastomatose, ao contrário do lipoblastoma convencional, que tem uma apresentação sempre circunscrita. Nesse componente é possível se identificar focos alternando o aspecto mixoide e esclerótico. E nas áreas mixoides é que aparece a celularidade lipogênica em diversos estadios maturativos, desde lipoblastos multivacuolizados até grupos de adipócitos mais maduros, com vacuolização única. No componente esclerótico, a celularidade lipogênica é virtualmente ausente. O que se vê são feixes fusiformes de tipo esclerosante, que podem ser confundidos com fibromatose de tipo desmoide, lipofibromatose por causa da faixa etária ou condições escleróticas de outras neoplasias. Curiosamente, esse componente reage para desmina, além de CD34, o que cria uma condição problemática adicional de confusão com rabdomiossarcoma. Uma outra entidade lipogênica difícil de se fazer diagnóstico é o lipoma condroide. Ela é importante porque a apresentação morfológica pode não lembrar em nada células lipogênicas. Ocorre, na grande maioria das vezes, no subcutâneo de membros superior, inferior e tronco, dentro de um amplo espectro de faixa etária. A grande maioria das lesões tem menos de 5 centímetros. E essa é uma entidade que tem uma identidade molecular envolvendo o gene MKL2. A lesão é sempre bem circunscrita. E nesse particular exemplo, dentro do tecido muscular esquelético. A variante mais hipercelular do lipoma condroide que nós estamos vendo aí, em grande parte, não apresenta células com características lipogênicas. Elas precisam ser identificadas em regiões focais da neoplasia. Vamos então olhar essa neoplasia com um pouco mais de detalhe.
Nas áreas mais sólidas, a distribuição de células pode ser micronodular, no caso então separadas por um pequeno estroma esclerótico, ou com aspecto completamente difuso, com essas células que apresentam uma vacuolização citoplasmática quase inaparente. Outros poucos focos, e é preciso se procurar com mais detalhe, exibem uma transição para células com vacúolos um pouco mais proeminentes. E são essas poucas áreas que dão ao patologista informação de que a lesão é, na verdade, lipogênica. Não é incomum o aparecimento de focos no lipoma condroide com esclerose de tipo hialina, com células apresentando um arranjo de tipo linear, reticular, em tudo semelhante ao mioepitelioma. A maioria dessas neoplasias reagem para a ciclina D1, e isso realmente pode ajudar no diagnóstico desde que o patologista pense em lipoma condroide. A proteína S100 é focal, só reage nas células que têm uma evidência de transição para lipogênese e, portanto, não ajuda muito. O lipoma condroide também tem uma variante difusamente esclerótica. Ela, caracteristicamente, é mais hipocelular e, da mesma forma que a variante convencional, apresenta focos com células multivacuolizadas, que, nesse caso, podem ser confundidas com diferenciação cartilaginosa de tipo hialina. Olhando atentamente, dá para identificar a transição para células com lipogênese mais óbvia. Não é infrequente a presença de grupos de adipocitos maduros, que confirmam a histogênese adipocítica, e são associadas a essas células menores microvacuolizadas. E com isso, eu encerro a terceira parte dos vídeos de neoplasias lipogênicas, nas quais eu abordei entidades benignas, que apresentam histologias pouco usuais, que têm problema com diagnóstico diferencial, tanto com outras histogêneses, como com tumores malignos. Até o próximo vídeo.